Eu não sei se já falaram para vocês isso, mas vocês sabem que agora as gravações elas ficam por uma semana só, né? E isso significa que depois de uma semana elas apagam e não vai dar para você assistir. É uma nova diretriz aí do SESI da Microsoft, óbvio. Bom, galera, vamos lá então. Vocês devem estar vendo aí a minha tela, né? As causas de Aristóteles, né? Então, o que que acontece? Diferente de Platão, Aristóteles entende que a realidade está aqui, neste mundo, né? Um dos conceitos de Aristóteles bastante famosos é o ser é, né? O ser é, a coisa é. Lembrando que para Platão, a realidade ela é constituída de dois mundos, né? O que que acontece? Eu tenho lá o mundo sensível, este mundo sensível aqui, e eu tenho o mundo das ideias, onde as coisas são perfeitas, onde as coisas de fato estão, né? Aristóteles então entende que não existe esse mundo das ideias, existe um mundo só, existe o mundo das coisas. E eu posso conhecer as coisas verdadeiramente ao observar essas coisas, né? Ao analisar essas coisas, né? E aí o que que acontece? Ele vai então propor que para você conhecer as coisas é necessário que você entenda, que você conheça, que você se aproprie de quatro causas essenciais, né? Quatro causas das coisas, certo? Então por isso que é chamada aí a teoria das causas de Aristóteles. Ah, professor, qual que você entende mais, qual que você aceita mais, Platão ou Aristóteles? Bom, gente, na verdade, a gente tem que considerar as duas ideias, né? Por quê? Porque a ciência, enquanto pesquisa, enquanto produção de conhecimento, ela está muito baseada na questão das causas aristotélicas, né? O que que acontece? Como que a ciência funciona? A ciência funciona descobrindo a causa das coisas. E ao descobrir a causa das coisas, ela produz um conhecimento. É um princípio aristotélico. Entretanto, há de se considerar que a palavra de Platão, quando ele diz que este mundo sensível ele é efêmero e que esse mundo sensível ele é um mundo de aparências e portanto ele pode facilmente enganar você, então há de se considerar isso também. Por quê? Porque de fato nós somos enganados pela nossa sensibilidade, né? Nós somos enganados pela, enfim, pela sensibilidade desse mundo. O nosso corpo é enganado, né? Haja vista o vídeo lá que eu coloquei para vocês assistirem, né? Que aposto que muita gente assistiu, né? Aqueles aluninhos bons, né? Mas haja vista a ideia da gente ir ao shopping, né? Quando você vai ao shopping, o shopping ele é um ambiente propício para se explicar a teoria de Platão, porque tudo no shopping ele é essencialmente visual, essencialmente sensitivo, né? Seja o olfato, seja a visão, seja o toque, né? O paladar. O shopping center ele é o âmbito do mundo sensível de Platão, porque ali na verdade pouca coisa é de fato é, é real, né? O Guilherme falou saudades de um shopping, né? Eu também tenho saudades de ir para o shoppingzinho, de ser enganado nessa sensibilidade, etc, né? Mas é fato, né? Isso é fato. O shopping ele é um ambiente preparado para enganar os seus sentidos e fazer com que você tome ações que fora dali você não tomaria, né? É por isso que quando teve aí a reabertura dos shoppings, etc., nossa, a galera caiu dentro, né? Ah, eu preciso comprar isso, preciso comprar aquilo. Eu falei, gente, quem que compra as coisas no shopping? Ninguém compra as coisas no shopping, mas você vai lá de vez em quando, você compra lá uma blusinha, um sapato, um óculos. Você- A gente vai para o shopping para se divertir, né? A gente vai para o shopping para passear, né? E por quê? Porque lá o estímulo, né, do sensível, ele é muito grande, né? E aí, se a gente for analisar de fato as causas que levam a gente a ir para o shopping, a gente vai entender que
enfim, que a gente está sendo enganado. Então, dá para considerar uma parte da teoria platônica como sendo a verdade, mas também dá para considerar que a causa aristotélica ela vai predominar aí no conhecimento científico, ela vai aí ajudar bastante na evolução dos conhecimentos. Você vai bastante no shopping? Nossa, ia todo final de semana eu ia no shopping. Né? O problema é que eu ia com R$ 10 só, dava só para chupar um sorvetinho no McDonald's. Né? É, é legal quando a gente ia com dinheiro, né? Mas estava cada vez mais difícil. Bom, vamos lá então. Causas de Aristóteles. Vamos lá que tem muita coisa para falar aqui para vocês. Pessoal, eu recomendo que vocês peguem um papel, uma caneta aí, puxa aí esse papel de pão aí que está do seu lado, que você está sentado na mesa aí, pega uma caneta para você poder anotar, para você poder fazer entender, tá? Embora eu vá disponibilizar aí esse link aí para vocês, mas, enfim, é melhor você ir anotando, né? Vamos lá, então, as causas de Aristóteles. O que pensa Aristóteles? Então, Aristóteles estabelece uma teoria para conhecer as causas que constituem qualquer realidade. Por quê? Bom, saber algo sobre alguma coisa, então quer dizer, ó, saber algo sobre alguma coisa, conhecer alguma coisa, é dizer que conhecemos as causas que determinam essa coisa, ou seja, que tornam essa coisa possível. Então, se eu conheço as causas, eu conheço a coisa. Essa é a ideia de Aristóteles, tá bom? Assim, Aristóteles distinguiu, então, quatro principais causas. Existem outras causas? Existem outras causas, né? No livro A Física de Aristóteles estão elencadas, pelo menos de forma explícita, 12 causas, né? Mas aqui nós vamos trabalhar as quatro principais causas. Quais são? São essas, olha lá, ó. Segundo Aristóteles, é necessário responder a quatro questões para se conhecer uma coisa. Quais são as questões? Qual é o material? Qual é o formal? E qual é a eficiência? E qual é a finalidade dessa coisa? Então, eu tenho quatro causas aqui: causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. As duas primeiras, então, material e formal, são intrínsecas e constituem o ser. O que é isso? Então, se eu tenho aqui sei lá, eu tenho aqui a minha garrafa, né? Então, a minha garrafa, ela tem uma causa material e ela tem uma causa formal também. Essas causas materiais e formais, elas são inerentes à minha garrafa, ou seja, elas é a materialidade e a formalidade que determinam que este objeto aqui é uma garrafa de água. Deu para entender? Então, é isso que significa, elas são intrínsecas ao ser. Repare que aquilo que nós estamos falando aqui para vocês é basicamente o princípio da ciência moderna, né? Nós estamos analisando um objeto e esse objeto, para saber o que ele é, primeira coisa que a gente tem que saber é do que ele é feito e como ele é feito, né? Então ele tem, sei lá, que é 20 centímetros, ele é, sei lá, cilíndrico, oco por dentro, etc. Né? E aí depois eu tenho então a causa eficiente e a causa final. Qual que é aí então essa questão? A causa eficiente e a causa final, ela, elas são extrínsecas ao ser, né? Ou seja, elas explicam o que esse ser, por que esse ser ele veio a ser algo. Então, a causa eficiente e a causa final explica para mim por que é que eu tenho uma garrafa, por que é que eu tenho isso aqui, certo? Então, repare que a causa material dessa garrafa é plástico. Esse plástico poderia ser qualquer outra coisa. Poderia ser uma régua, uma caneta, poderia ser, sei lá, enfim, poderia ser qualquer coisa esse plástico. Mas aqui ele é garrafa. Então, para saber por que, que aqui o plástico é garrafa, eu tenho que saber qual é a causa eficiente, qual é a causa final desse objeto, desse ser. Ok?
E aí, tudo tranquilo? Sim ou não? Fora as risadas no chat, alguém quer falar alguma coisa? Hum? 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 Hum. Slide anterior, eu tava terminando. Oi, não entendi. Fala mais alto. Aí. O slide anterior, tem como voltar? O slide anterior, o que que tem? Tem como você voltar, que eu tava terminando de anotar. Isso aqui? Uhum. Uhum. Bom, então, enquanto eu vai terminando de anotar, é o seguinte. Só que antes, né, da gente, então, entender quais são aí essas causas, nós temos que entender o pressuposto do porquê que Aristóteles imaginou isso. Ou seja, por que que Aristóteles, sendo discípulo de Platão, né, ou seja, Platão é o mestre de Aristóteles, é o professor principal de Aristóteles. Por que que Aristóteles rompe com a ideia da teoria das ideias, né, dos dois mundos? Por que que Aristóteles rompe com essa questão do da teoria dos dois mundos, né, de Platão, e ele vai criar aí essa ideia das quatro causas, né? Posso passar agora? Pode. Então tá lá, ó. Mas antes, então é necessário que nós saibamos a diferença de três coisinhas. Por que que Aristóteles então vai romper com a ideia de Platão? Bom, primeiro de tudo, porque Aristóteles ele é filho de um rapaz que, à época, ele era entendido como um médico, né? Como um médico da época, né? E aí, o que que isso interferiu na vida do Aristóteles? Isso interferiu na seguinte questão. Aristóteles começou a entender que tudo no universo, tudo na natureza, né, no universo, tudo, sabe o que é tudo? Tudo. Tudo no universo tem o seu lugar correto, tem o seu lugar certo, né? E ele percebeu que, embora tudo no universo tenha o seu lugar correto, muitas vezes essa coisa é deslocada de seu lugar, né? E ao ser deslocada de seu lugar, ela vira outra coisa, né? Mas a tendência dela é voltar ao seu lugar natural, voltar ao seu lugar correto. Talvez você não tenha entendido isso, mas essa é a ideia que Aristóteles usa para explicar, por exemplo, a gravidade. A principal não, a primeira explicação que nós temos da teoria da gravidade é de Aristóteles, né? Segundo Aristóteles, as coisas tendem a voltar para o seu lugar natural. E aí, então, ele pensando dessa maneira, de que tudo tem o seu lugar certo, né, na existência desse universo, ele começou então a entender o que leva as coisas a se modificarem, o que leva as coisas a se transformarem naquilo que elas são. Então, a primeira condição que ele entendeu foi que tudo no universo é uma substância. Tudo no universo é uma substância. Ou seja, você é uma substância, essa tela que você está vendo aí é uma substância, o lugar onde você está sentado aí, ou sinceramente deitado, né, é uma substância, o ar que você está respirando, o oxigênio, é uma substância. Então, tudo é uma substância. E nessa substância, as quatro causas, elas vão agir sobre essa substância. E ao agir, elas vão transformar a substância em outras coisas. Mas Aristóteles entendeu que tudo é substância, mas existem determinadas coisas ou existem determinadas propriedades das substâncias que são obrigatórias e outras que não são obrigatórias. Então, as propriedades que são obrigatórias,
Aristóteles chama de essência. Então, o que é essência, né? A essência é a propriedade que é inerente da substância. Ou seja, é aquilo, é a qualidade, é a característica que que define a coisa por si só. Eu não sei se vocês lembram, mas ou se vocês já viram, né? Mas tem um vídeo famoso na internet que a Ana Maria Braga, né? Aquela do Louro José lá que faz enfim, faz, sei lá, aquele programa de culinária de manhã. Um dia ela foi sentar lá na mesa de café lá e ela caiu, a cadeira caiu, né? E aí ela ficou, lógico que ela ficou putaça, né? Porque ela caiu ao vivo, todo mundo vendo, etc. E isso ficou gravado para a posteridade, né? Mas aí ela foi ver a cadeira, tinha só 3 pernas. Então colocaram lá uma cadeira que tinha duas pernas na frente e uma atrás. Óbvio, né? Quando ela encostou na cadeira de ladinho, né? A cadeira pendeu para um lado e ela acabou caindo. Então repare só, uma cadeira ter 4 pernas é essencial. Sem as 4 pernas, o que Aristóteles entende é que aquilo não é uma cadeira, porque é essencial. Deu para entender? Então, a essência é a característica que é inerente, né, a uma substância. Mas existem características que são acidentais, né? Existem características que são acidentais. O que é a característica acidental? É uma característica que vai agir sobre a substância, mas que não define o que ela é. Então, olha só, isso é importante vocês entenderem, né? O que é a diferença aí, então, né? Ah, uma propriedade acidental, né? É a propriedade que vai que faz você reconhecer uma substância, né? Mas que não vai defini-la. Isso é muito importante para vocês entenderem por causa da seguinte questão. Repare só. Uma das minhas características é eu ter essa maravilhosa barba aqui, volumosa, formosa, cheirosa, que mantém essa cor branca aqui na frente, etc, etc. Então eu tenho essa barba. Isso aqui é uma característica minha, é uma propriedade de mim, certo? Só que o que acontece? Ter barba define quem eu sou? Né? Ah lá, o Cauã chegou dando risada já. Esta barba define quem eu sou? Quer dizer, se eu perder a barba, eu vou deixar de ser quem eu sou? Né? Então, teoricamente, não, né? Não vou deixar de ser quem eu sou, certo? Então, ter barba é uma característica acidental da minha essência, né? É uma característica da minha substância, aliás. É uma característica que é acidental na minha substância, na substância que eu sou. Agora, perguntinha, rapidão, né? Vou ver se vocês conseguem. Então, a minha barba é característica acidental. Qual é a minha característica que é essencial? Ou a sua? O que foi? Suas pernas, seus olhos. Isso, as minhas pernas, os meus olhos, não é verdade? Isso define de fato quem eu sou. Por exemplo, se um dia eu sofrer um acidente e eu perder as pernas, significa que eu deixei de ser quem eu sou, correto? Por que personalidade não? Porque pode variar igual sua Não, não barba? tá correto. Assim? Você ainda vai ser você se perder a perna. Então, essa é a questão que eu quero que vocês entendam, né? Mesmo, né? Depois a gente escuta você, Cauã, que eu não entendi direito, mas mesmo, né, o fato da minha mão ter aqui 5 dedos e 5 dedos maravilhosos, se eu perder um dedo, né? Eu perder um dedo, eu ainda posso ser presidente do Brasil, né? Enfim, quer dizer, ter os 10 dedos na mão não significa que não me define.
Então, até mesmo a minha forma física, esse abdômen definido e etc., tudo isso é acidental. Aí o Felipe Santos Lourenço, né, grande filhão, disse assim: a sua mente é uma característica essencial? Bom, não propriamente a mente, né? Não propriamente, enfim, o meu cérebro. Mas o que é essencial ao ser humano, segundo Aristóteles, lembra lá que nós falamos da questão da virtude do Aristóteles, a racionalidade que funciona como equilíbrio, né, das nossas ações. Então, para Aristóteles, a característica essencial do ser humano é a racionalidade. Nós somos sujeitos racionais. É isso que me torna ser humano, certo? É isso que faz com que eu seja ser humano. Tanto é que quando a gente vê, por exemplo, aquele jogador do Curitiba que deu uma cotovelada na cara do outro jogador lá do Corinthians, né? Que a gente vê ele Mereceu. que recebeu o cartão vermelho e a gente vê que ele não agiu de forma racional, né? A gente chama essas pessoas do quê? Vira para ele e fala: "Ei, mas você é mesmo um Animal. Irracional. Isso, olha lá. Até o Valine tá sabendo, cara. Nossa, eu tô muito louco nessa internet. O Valine disse: você é um animal. Por quê? Porque ao tirar a racionalidade daquele sujeito e ele agir de forma irracional, significa que nós estamos tirando dele a sua humanidade, tirando dele o essencial que caracteriza como o ser humano. Então, no senso comum, nós classificamos ele como sendo um animal, certo? Agora, por que que é importante a gente entender isso? Porque eu aqui, lindo, maravilhoso, vocês estão vendo, né, que tá até um pouco mais alva a minha pele, né? Porque eu sou branco. Mas se eu não fosse branco, né? A cor aqui da minha pele define quem eu sou? Não, não vai definir Não. quem eu sou, certo? E aí o que que acontece? Quando você define que alguém é um ser humano e por isso tem valor de ser humano, segundo a cor da pele, você está criando a ideia de que a definição de ser humano ela é dada a partir de uma característica que é acidental. Deu para entender? Ou seja, você está definindo o ser humano fora da sua essência. Você não está definindo ele de forma essencial. Você está definindo ele de uma forma acidental. Ou seja, de uma forma que não é, de fato, a sua característica essencial. Deu para entender? É por isso que nós dizemos que esse tipo de ação ela é preconceituosa, ok? Deu para entender? Sim ou não? Então o Valine participou, gente. Eu tô voando aqui, cara. Ainda bem que tá gravado. Vou até mostrar para dona Tereza. Muito bem, continuando então, né? Já que ninguém fala nada. Não, peraí. Dá pra me escutar direitinho? Fala. Só característica, tipo, sei lá, personalidade, assim. Seria um acidente? É. A personalidade é um acidente. Por quê, Cauã? Por que que a personalidade seria um acidente? Hum, talvez porque ela possa variar, igual a barba. Exato, né? Eu não posso definir um ser humano pela sua personalidade, porque a personalidade é algo que você constrói ao longo do tempo, né? Então, se você tiver um indivíduo humano que foi explorado, se você tiver uma criança de 6 anos que ainda não entende direito, ou não entende direito, não entende nada
das próprias emoções, dos próprios sentimentos, e essa criança é obrigada a fazer sexo com um adulto, com certeza haverá um traço da personalidade dessa criança que vai ser complicado de se entender. Sacou? Então é uma característica acidental. Ok. Obrigado. Beleza? Então, hashtag partiu. Definido então essas nossas características, passamos então a definir as causas. Eu vou aqui usar como exemplo esta maravilhosa, né, escultura de Michelangelo, né, o Davi, né, que ele chama de Davi. E aí quem, né, puder um dia visitar o Metropolitan Museum lá em Nova York, né, no United States, poderá ver o Davi de perto, mas quem não puder, não vai vê-lo de perto, mas vai vê-lo daqui. Davi de Michelangelo, ele tem uma história bastante interessante, né? E contam as más línguas que quando Michelangelo terminou, né, o Davi, ele olhou para a escultura e falou e disse parla Davi, né? Que significa, né, numa boa tradução do italiano, fala Davi, porque era uma escultura de tal forma perfeita, de tal forma perfeccionista, que parecia de fato um ser humano. E se você olhar bem aí na sua tela, você vai ver que é mais ou menos isso mesmo, né? As definições dos músculos, né? Enfim, a fisionomia e etc. é bastante interessante. Mas vamos lá então. Primeira causa, causa material. A causa material responde do que a coisa é feita, certo? É muito importante você entender isso, por quê? Porque você tem que entender que a causa material, ela é totalmente indeterminada. Ou seja, a causa material ainda não é nada, né? Ela não é nada. Repare que o rapaz que trabalha lá na seringueira, lá recolhendo lá o látex da borracha, ele recolhe lá o látex, e aquele látex, que ali não é sintético, né? É biológico ainda, mas aquele látex, ele é matéria. Ah, o que vai ser feito desse látex? Não sei, porque ali o material ele é sempre indeterminado. Ele pode ser qualquer coisa, né? Então a causa material responde à pergunta do que é feito, ou seja, do que é feito. É sempre bom entender então que é totalmente indeterminado. E no caso do nosso exemplo aqui, por exemplo, a escultura, ela pode ser feita de bronze, de mármore ou de barro. No caso aí do Michelangelo, é feito de, se eu não me engano, pedra, né? Pedra sabão. Ok? Então essa é a causa material. Olha aí o Davi de Michelangelo, que bonito que ele é, né? Repare que este rosto aqui foi esculpido por Michelangelo, mas este cara aqui não existe. Isso aqui é fruto da cabeça do Michelangelo. Então é uma coisa bastante interessante, a gente pode discutir isso um outro dia. E aqui vem, né, o mais importante de tudo, que a galera vai amar. Esse é o Davi de Michelangelo, né? Olha o pipizinho dele, que bonitinho, né? Então eu tenho também a segunda causa, que é a causa formal, né? O que que a causa formal faz? Então, eu tenho a matéria. A matéria, ela é indeterminada, ok? A partir daí, a causa formal vai responder à pergunta: qual é o formato? Ou seja, olha lá, ó, é a causa que determina a matéria, ou seja, determina o reconhecimento empírico da coisa, o formato. Então eu tenho, por exemplo, plástico, né? O plástico ele pode compor aqui o meu maravilhoso mouse, mas também a minha garrafa aqui também é de plástico. Então, quer dizer, a causa material do meu mouse e da minha garrafa é a mesma, plástico. Mas como eu sei que isso é um mouse e aquilo é uma garrafa? Bom, a primeira determinação desses objetos,
que tem causa material iguais é o formato, é a forma. Então, quando se forma, né, aquilo, ou seja, ó, a forma é dada ao material que vai constituir uma determinada estátua, que vai constituir uma determinada coisa, ok? Então, agora vocês podem ver mais de perto. Olha lá. Aí temos, então, o, o Michelangelo, né, o David Michelangelo, que repare que se você olhar na parte de baixo aqui, né, não nessa parte de baixo que você está pensando, Felipe, nessa parte de baixo aqui, ó, certo? Vocês estão vendo meu mouse aí? Aqui você vê a pedra, né, como ela era, certo? Então repare que isso aqui era um bloco, né, maciço de pedra que saía daqui, vinha até aqui, etc. Isso aqui era um blocão de pedra, né? E o Michelangelo foi esculpindo, né? Lá com o cinzel, com o formão e etc., até chegar nessa forma escultural aqui, que é o David Michelangelo, né? Repare que ele está com os faróis acesos, mas tudo bem. Então, essa foi a causa formal. E a partir daí, nós temos que entender esses dois conceitos aqui agora: o conceito de ato e o conceito de potência. Qual que é a diferença aí? Então, a primeira coisa que eu falei para vocês com relação às causas é que a causa material ela é indeterminada, né? Ela é indeterminada, ou seja, existe a causa, né? Existe a causa material, existe o material, mas esse material ele é indeterminado, ou seja, ele não tem ainda uma forma, ele não tem uma existência propriamente dita. Mas, vamos supor, vamos pegar lá o plástico, né? Quando ele se torna plástico, né? Agora não esqueci o nome. Mas enfim, o plástico, quando ele se torna plástico, ele vai o quê? É, Ele pode ser qualquer coisa. Ele pode ser do mouse à minha garrafa. Então significa que o plástico, enquanto plástico, ele carrega em si uma potência de ser algo. Então ele tem lá dentro dele a potência de ser o meu mouse, a potência de ser a minha garrafa. Mas naquele momento em que ele é plástico, ele só é ato, né? Ele só tem um ato. Então, potência é aquilo que a matéria, por meio da forma e das outras causas, pode vir a ser, né? E ato é aquilo que a matéria é, independente das outras causas, né? Então, funciona assim. Se você imaginar, por exemplo, vamos pensar aqui, né? Gordo adora comida, né? Então vamos falar, um bolo, pega um bolo de chocolate. Então você pega lá no bolo de chocolate, vai farinha, vai açúcar, vai ovo, vai chocolate, etc. Se eu pegar todas essas coisas, né? Então eu pego lá 3 ovos, não sei o que, farinha, chocolate, leite, etc. Ponho tudo dentro de uma vasilha, dou uma chacoalhada, tá pronto o meu bolo? Não, não tá pronto. Por quê? Porque, embora os ovos, o leite, a farinha, o chocolate, o açúcar, eles carreguem dentro deles, né, o potencial de se transformar em um bolo, ali naquele momento eles estão todos em ato, certo? Então, açúcar, o ovo, o leite, etc., está em ato. Juntos, eles têm a potência de se formar um bolo, mas ali eles estão em ato. Deu para entender? Sim ou não? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês que é meio cabeçudo, mas serve para ajudar. Então, olha lá, tenho aqui um nino, né? El nino. Nesse nino aqui, o que acontece? Aqui ele está em ato, é um ser humano em ato aqui. Mas dentro desse ser humano existe a potência de ser um adulto. Então aqui eu tenho um ser humano em ato, mas com a potência de ser um adulto, certo?
Esse adulto aqui carrega nele a potência de ser um idoso, mas ele também representa em ato a realização da potência da criança. Ok? Deu para entender? Depois vocês podem voltar aí no vídeo para ver se vocês entenderam de fato, né? Bom, aí o que acontece então? Bom, então a materialidade tem uma potência, mas como que se realiza isso? Bom, isso se realiza a partir da causa eficiente. Então, olha só, o plástico está lá. Então, o plástico está lá. O plástico tem a potência de se transformar no meu mouse ou tem a potência, também tem a potência de se transformar na minha garrafa de água, certo? O que vai então determinar que o plástico realize a potência dele e se transforme num mouse? Bom, o que vai determinar isso é a causa eficiente. A causa eficiente é quem vai pegar aquela matéria-prima, né, indeterminada e vai dar-lhe uma formalidade, ou seja, vai dar-lhe uma forma e vai então a partir daí determinar aquela matéria, certo? Então, a causa eficiente é quem produziu a coisa. Olha lá, ó. É a causa que determina o agente de mudança de uma matéria sem forma e indeterminada em matéria determinada pela forma. Ou seja, é o princípio motor, o princípio do movimento, né? Aquela coisa tinha um potencial, mas aquele potencial estava parado. A partir do momento que a causa eficiente age, ela bota essa potência para se movimentar. Por isso que a gente chama de princípio motor, ok? No caso aqui da nosso exemplo, da escultura do Michelangelo, o escultor que realiza a obra, né? No caso aqui, este senhor maravilhoso, né, com cara do demônio, que é o Michelangelo, né? Michelangelo, né? Que é quem esculpiu lá o Davi, né, a estátua que a gente está vendo. E por fim, nós temos aqui a causa final. A causa final é a causa que representa a finalidade. Então é bastante simples de você entender. Parece confuso, mas não é. Olha só, eu tenho uma matéria. Pensa numa matéria-prima, certo? Vamos pensar no ovo, no trigo e no açúcar lá do bolo, certo? Então tá lá o trigo. O trigo é uma matéria, é uma substância. Ele está ali indeterminado. Então, existe uma causa eficiente, que é o padeiro que vai pegar esse trigo. Então, ele pega o trigo e ele vai formalizar esse trigo, ou seja, ele vai determinar a matéria. Por meio do quê? Por meio da formalização, por meio da forma. Ele vai pegar o trigo, o padeiro, e vai fazer pão com esse trigo. Então, ele fez o pão. Aí, a última causa que a gente tem que responder para entender o que é uma coisa, segundo Aristóteles, é a sua finalidade. Ou seja, por que é que a causa eficiente determinou a matéria naquela forma, certo? Por quê? Né? No nosso exemplo, né, se você pegar o trigo, por que que o padeiro pega o trigo e transforma ele em pão? A resposta é bastante simples, né? Ele faz isso porque ele precisa matar a fome do povo, né? Matar a fome das pessoas, porque eu quero comer um pãozinho quente. Então é por isso que ele faz. Então, no caso da a causa final aqui, né? Nós vamos ter essa daqui, ó. É a meta de um determinado ser, ou seja, é a realidade ou o fim para o qual um ser se dirige, o porquê que ele foi feito, né? No caso nosso aqui do nosso exemplo, a escultura ela é feita para maravilhar aí as pessoas com a sua beleza, né? Para chocar as pessoas com a sua beleza. Então você olha aqui, olha lá, ó.
Então, você imaginava que era uma coisinha bem pequenininha, né? Mas este é o Davi do Michelangelo. E repare aqui, ó, na cabeça dessa velha aqui, né? Olha o tamanho dessa escultura, né? Então, é feito para maravilhar, para surpreender as pessoas, né? E aonde onde vai aí corresponder a sua finalidade, né? O porquê que porquê que a gente faz essa questão. Bom, galera, eu acho que é isso, né? Deixa eu ver aqui. Acabou-se as causas de Aristóteles. Mas que lindo! Ai, ai. Beleza, então, minha gente. Em 9h27. Eu sou o máximo, tô voando aqui. Bom, deixamos aí agora então esses minutinhos para as perguntas, né? Quem quiser fazer alguma pergunta, nunca ninguém pergunta nada.